É tão bom estar descalço. Ah, que maravilha! Por falar nisso, eu sou o Rui Sousa e hoje vou falar de uma questão que apareceu agora recentemente na apresentação que eu realizei do meu livro, 7 Formas de Morrer, como tu já sabes, no dia 10 de julho, na sala de leitura Bernardo Santareno. Então uma pessoa questionou um facto que é comum em todas as minhas apresentações, de eu lembrar às pessoas que elas são seres maravilhosos. Claro que eu aprendi isso não com os 13 anos de formações de numerologia, reiki, meditação, yoga e muitas outras. Aliás, eu percebi que com essas formações eu estava a tentar ser uma pessoa diferente e, portanto, estava a afastar-me de mim. E uma das coisas que eu aprendi ao escrever este livro foi que eu já sou um ser maravilhoso. E isto dito assim, claro que a maior parte das pessoas se questiona se é ou não. Então eu deixo-te o convite. Prova-me que tu não és um ser maravilhoso. Não precisas de me dizer nada, eu preciso apenas que tu compreendas aquilo que tu és. No fundo, que te recordes. É apenas disso que se trata. Então, durante a apresentação, eu realmente falei que é apenas uma opinião, que as pessoas são seres maravilhosos. Então, uma pessoa da plateia disse: então, mas isso não é bem verdade. Eu conheço pessoas que são uns diabinhos, segundo as palavras da própria pessoa. E então eu achei importante fazer este vídeo para esclarecer que nós, quando chamamos diabinhos aos outros, é porque nós realmente não compreendemos essas pessoas. Então, a nossa defesa natural não é específico desta pessoa, é específico de todos os seres humanos, é nós criarmos uma barreira. E essa barreira, como é que se chama? Chama-se julgamento. Então, talvez inconscientemente, alguns de nós pensem: eu sou superior, e isso é normal que aconteça. Com essa atitude de eu sou superior vem o julgamento. Mas é importante eu dizer-te que, por aquilo que eu aprendi no meu livro 7 Formas de Morrer, nós estamos todos a desempenhar um papel. E quando nós não compreendemos o outro porque achamos que as ações dessa pessoa são nefastas ou prejudiciais para os outros, nós só estamos a ver uma perspectiva. Por exemplo, se eu olhar aqui para a esquerda, vou ver pinheiros e eucaliptos, maioritariamente eucaliptos. Se eu olhar para a direita, eu vou ver pinheiros, só há aqui uns eucaliptos mais aqui por trás. O que é que eu quero dizer com isto? Nós podemos estar no mesmo sítio e ter perspectivas diferentes, e se eu olhar para cima, tenho uma perspectiva diferente, se eu olhar para trás, tenho outra. E, portanto, quando nós emitimos um julgamento, e antes de mais eu quero dizer-te que é absolutamente normal nós fazermos, é uma defesa, os seres humanos precisam de fazer isso, é quase inconsciente. Claro que há métodos para estarmos conscientes desses julgamentos. Um desses métodos é, por exemplo, as minhas cartas, a vida no presente, que te permitem estares enraizado. Da mesma forma que eu estou descalço, é como se eu tivesse umas raízes que entrassem aqui por dentro da terra. Não é uma coisa imaginária, porque quando nós estamos no presente, nós realmente podemos, como no meu caso, eu estou a sentir o sol, estou a sentir as carumas, estou a sentir as pedras, portanto, eu estou no presente. Estar descalço, por exemplo, para mim, é uma forma de me lembrar do presente. E então muitos de nós estamos no modo automático e é absolutamente normal. E claro que eu já estou, como é habitual meu, a divagar para outros assuntos. Mas é importante dizer-te que estares no presente é o melhor cenário. E quando tu estás no presente, tu consegues ver em todas as perspectivas. Quando estás agarrado a um receio, só estás a ver numa direção. É como se eu olhasse para trás da câmara e para trás da câmara só existe uma perspectiva, existe um eucalipto e um pinheiro. E então eu só vejo esse eucalipto e esse pinheiro. E então o que eu faço
neste vídeo, ou pelo menos é essa a minha proposta, é dizer-te que há outras possibilidades. Quando tu fazes um julgamento, que é absolutamente normal, lá está, mais uma vez, o objetivo disto não é dizer tu estás mal, dificilmente me vais ouvir a dizer isso, porque eu já aprendi o contrário, eu já aprendi que existem todos os cenários e todos os cenários são possíveis. Por isso, quando tu dizes que aquela pessoa é isto ou aquilo, tu estás a agir como uma defesa interna de preservação do teu ser. Até aqui é perfeitamente comum. A questão que se coloca é que tu podes decidir fazer esse julgamento ou não. A mim acontece muitas vezes olhar para uma pessoa e fazer um julgamento. Aquela pessoa é gorda, feia, bonita, magra, simpática, antipática, e então esse julgamento sai, mas eu posso ver esse julgamento, é como se um veado aparecesse agora aqui e eu, epá, que é isto? Então tu podes também ter essa sensação de, espera aí, eu estou a fazer um julgamento, então ok. Outra coisa totalmente diferente é agir em conformidade com esse julgamento. Ou seja, é uma pessoa desagradável, vou ser desagradável para ela. Isto é um bocadinho estranho, não é? Se as pessoas com, vamos chamar, mais consciência, maior entendimento, maior sabedoria, em princípio, ao verem esse julgamento a acontecer dentro delas, não é? A pessoa está a passar e nós estamos no fundo, a projetar a imagem, como a câmara, por assim dizer, estamos a projetar aquela imagem. Então, ao fazermos isso, nós precisamos de perceber que isso é uma projeção. Nós não precisamos de agir em conformidade com esse julgamento. Podemos observar o julgamento e dizer, pronto, é o que é. Outra coisa diferente é eu dizer aquela pessoa fez aquilo e, portanto, ela é assim, ela é desagradável. Se calhar a pessoa está só no mau momento, não quer dizer que a pessoa seja sempre desagradável. Tu conheces alguém que seja sempre desagradável? Tenho a certeza que não, porque nós somos seres humanos. Ontem, por exemplo, eu fui a Santarém fazer esta apresentação e no final do dia, até não é muito comum, no final do dia eu já estava mesmo bastante cansado e não vou dizer que foi difícil fazer a apresentação, porque é sempre tão bom estar com pessoas, ver perspectivas diferentes. Mosca, sai daí! Sai daí, mosca! É engraçado porque eu tenho no meu livro um episódio que se chama A Natureza das Moscas, que é nós tentarmos que as moscas não venham para cima de nós, mas é a natureza delas. Lá está, eu sei que é a natureza das moscas, eu sei que as moscas não estão a fazer isto, porque agora vou chatear o Rui Sousa, vou aparecer lá e vou-lhe estragar o vídeo. Não, é a natureza das moscas. Nós não podemos alterar isso, só podemos dizer, olha, eu não quero que isso aconteça, mas ela pode não ouvir aquilo que eu estou a dizer e aparecer no filme à mesma, não é? Resumindo, os julgamentos são normais, nós podemos observar os julgamentos, mas não nos identificar com eles, sabendo que eles existem como um sistema interno. E, portanto, quando eu digo que aquela pessoa é um diabinho, na realidade eu só estou a ver uma perspectiva. Então a única coisa que eu posso fazer por aquela pessoa, mesmo sabendo que está um julgamento a aparecer aqui dentro de mim, é ter empatia por essa pessoa, por ela não estar a conseguir fazer melhor. Porque aquilo que, e é giro de estar a falar nisto, porque ainda há pouco tempo foi em Leiria, num supermercado, estava uma pessoa a dizer, aquela pessoa é assim, ou pronto, ela disse uma palavra, mas eu não vou dizer essa palavra. Eu disse, então se calhar essa pessoa é assim e nós não temos a sabedoria para ver a história toda, para perceber porque é que a pessoa é assim. Então fazemos o julgamento. O julgamento é uma espécie de pense rápido, não é? Colocamos, está resolvido, não quero saber disso. Mas se calhar, se nós formos analisar, isto é a parte interessante mesmo, se nós formos analisar, há qualquer coisa daquela pessoa que nós julgamos que também está em nós.
A mim acontece uma coisa muito engraçada, que é eu dizer, aquela pessoa passou um traço contínuo, e eu vou a seguir e faço exatamente a mesma coisa. E repara, se isto acontecer só comigo, eu digo-te, eu sou um fenómeno, mas tenho a certeza que isto acontece contigo também. Então eu gosto de falar nestes assuntos para clarificar, para trazer uma outra perspectiva, mas sempre deixando-te livre para tu reagires da forma que tu quiseres. Isto não é uma imposição, isto é apenas uma perspectiva, a possibilidade de veres as coisas de outra forma. Mas como um convite, não é nunca uma obrigação. Gratidão por assistires, até breve.